Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um podcast Bicho Gente. E hoje estamos com uma convidada super especial, a Luísa Freire, que é psicóloga, pedagoga e doutora em educação. E a gente vai tratar aqui nós três, né, com a Irene, que eu já vou apresentá-la. Com a Irene, a gente vai tratar de assuntos bem legais relacionados à família multiespécie e várias decorrências dessa nova relação, né? E tô aqui para apresentar a psicóloga Irene Prestes. Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje a roda tá quente. E vamos lá. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, meninas. Eu quero também agradecer a quem está nos assistindo. Hoje vamos dar o pontapé inicial para falar também um pouquinho das relações sociais, né? E com os bichos. Esse currículo já alerta, né? Que não é só um currículo, mas é uma questão de humanidade. Eu digo, antes de tudo isso, sou Luísa, mas também sou apaixonada por pessoas e gentes. É o foco, né, de pesquisa profissional da minha vida e da minha atuação enquanto psicóloga, enquanto educadora. E hoje falando desse universo que também é um universo que eu transito já tem um tempo. Que coisa boa. Porque a gente tem uma pergunta aqui que é disparadora, Luísa. Que é assim, quem é você na fila do cão? Ou na fila do gato, porque o teu negócio é gato, né? Quem é você na fila do pet aí? Conta pra nós como é que essas relações acontecem ou aconteceram na tua vida, né? Irene, a fila do cão já me lembrou de alguns cães. Também é isso, tá bem? Já fui tutora de cães na vida, mas assim, a minha grande paixão são os gatos. Sempre. E quando criança eu não pude ter gatos. Por uma série de questões dos meus pais, de gostar ou não muito dos gatos, e eu era a única em casa que pensava, eu quero ter um gato. E eu sempre fui apaixonada por literatura. E tudo que eu lia, volta e meia tinha um gato, desde a infância. As histórias da Disney, outras histórias orientais, que eu sempre gostei bastante, da função do gato naqueles espaços. E eu queria muito ter um gatinho, era um desejo. Um dia eu terei um gato, já que não é aqui na casa dos meus pais. Um dia eu terei esses gatos. E ocasionou de um certo momento, meu filho, quando estava lá nos seus 2, 3 anos, ele chorava muito no contato com cachorros, muito. Ele não se sentia à vontade com cachorros, porque o meu filho é mais reservado. Ele vai até agora, na sua adolescência, dizer, mãe, não fala de mim, mas eu vou ter que falar. Porque a história é muito engraçadinha. É porque a história é linda, então a gente vai falar. É uma história bem bonitinha mesmo, de um desejo meu concretizado e realizado e de um desejo dele, porque ele sempre dizia também, mãe, eu gosto de gato, porque gato é mais quietinho, gato é peludinho, é fofinho, e os cachorros são vigorosos, né, e querem aquela companhia o tempo todo. Não era o perfil dele. Então nós, um belo dia nas férias de 2014, fomos à chácara de algumas primas minhas, e para ele brincar com as crianças da mesma idade. De repente ele sumiu com as crianças e nós fomos preparar o café e eu falei que tudo bem, né, que se nós encontrássemos um gatinho, seria nosso gatinho. E já estava planejando, vamos uma feira de adoção, tudo. E nisso, de repente eu ouvi um miadinho de gatinho filhote, ele segurando a nossa gatinha. Que estava assim com uns 2 meses e meio, tinha recém-desmamado. E ele, mãe, achei, cálida, tricolor, linda, com os olhos delineados. Falei, então você achou a gatinha? Vamos levar? Vamos, é a minha gatinha, Nhoque. Deu esse nome para ela. Em vez de Nhaque, de morango, ele falou Nhoque. E tudo bem, acabou o dia, me despedi das minhas primas e fui ao carro com ele, com a Nhoque, ele segurando ela, e ela toda felizinha, que dava para ver que ela estava bem aconchegada com ele, escolheu ele. E houve um miadinho diferente dentro do carro. E, quando eu olhei para trás, ele com um laranjinha, igual o Garfield, irmãozinho da Nhoque, da mesma ninhada. Ele com os dois... Essa era a surpresa! Eu, filho, o que é isso? Ele, mãe, chorando, ele falando, eles não podem se separar, eles são irmãos. Ai, que lindo! Gente, pensa a educadora, educação positiva, né? Ai, filho, mais 2... vai ser difícil, são 2 vidinhas. Ele chorou mais, obviamente, né? Dizendo,
não, mas eles são irmãos, eles não podem se separar. E foi ali que nos tornamos de uma família nuclear, uma família multiespécie. Família multiespécie, que legal. Olha, vai, eram tão fofinhos. O desejo da mãe se concretizou, mas o desejo dele também. Sim, Que legal. validou, né? Isso. Validamos, né? Uhum. Acolhemos aqueles 2 gatinhos. E estão conosco até hoje, tem 11 anos já, os Que 2. legal. Uma graça, são muito fofos. A Nhoque, completamente agitada, assim, é uma gata com características bem de gata. E o Mingau, nós brincamos que ele tem uma certa confusão social da espécie dele, porque ele acha que ele é um cachorro. Ele se identifica como cachorro. Ele se identifica como cachorro. E ele está sempre muito companheiro, muito junto, muito tranquilo, gosta de criança, de adultos. E nisso, assim, essa relação, né? Todas as pessoas que vão à nossa casa também já sabem que eles são parte de nós. Da família são ali. nossos afetos, né? Nossos lugares que transbordam. E eu vim pensando hoje para falar, né, conosco, assim, nessa conversa sobre esses afetos que transbordam, o quanto nós podemos pensar dessa inserção social desses animais, desses bichinhos nas nossas vidas, né, nos nossos núcleos. O quanto não dá mais para distinguir o quanto é só um animal externo ou é só um animal. É uma espécie que faz parte, que está nesse sistema. Eu acabei não dizendo, mas eu sou psicóloga sistêmica, né? Estudo a família, as relações em família. No consultório, uma das perguntas básicas que eu faço, tem um bichinho? Porque faz parte, né, gente? E tem gente que às vezes nem precisa perguntar, já traz. Já assim, tem. Já fala deles, assim, eu tenho cachorro, eu tenho passarinho, eu tenho peixe. Um dia desse comentávamos, né, Irene, de essas relações que são tão imbricadas, tão importantes, tão singulares e necessárias, né, nesse convívio. Nesse convívio, né? E acho que você traz uma questão importante na tua fala, você está falando de afeto. E do quanto, acho que se foi pega naquele momento, traz os 2 gatinhos, ou traz um, no afeto, né? E quanto seu filho já estava envolvido afetivamente com essa relação com os bichinhos ali, com os filhotinhos, né? Mas essa relação, né, do humano com os pets, ela nem sempre foi dessa ordem, né? Então, como que a gente poderia pensar essa transição, essa transformação entre o pet sendo propriedade, né, que era, né, do humano, e ele passa a ter uma relação mais afetuosa, né, um laço mais afetivo, que é o que hoje a gente caracteriza a família multiespécie, né, que ela se organiza a partir dos laços de afeto, né, que o humano tem com os seus pets, né, sejam eles de que ordem forem, né, peixes vão ter laços aí afetivos. Como que a gente pensa isso socialmente, há quanto tempo? Como é que é isso, Luísa? Nós temos, né, Irene, uma construção sociológica nesse sentido de pensar também as modificações familiares humanas, especialmente nos grandes centros, né? Temos um isolamento nas casas, menores espaços, menores lugares de convivência, temos espaços públicos de convivência, mas as casas se reduziram, os bichos foram para dentro das casas, né, para dentro dos apartamentos, dentro das casas, dos condomínios, e essa relação se transformou a partir mais ou menos do século XX numa perspectiva também de uma evolução sociológica, de evolução que eu digo num sentido de temos agora outras demandas que não são as anteriores, do que tínhamos até assim um pouco metade do século XX em diante. Começamos uma transformação nessas relações, do quanto temos que pensar para além só dos humanos, também dessas outras possibilidades de convivência social. E o quanto isso também é fruto e resultado de uma possibilidade de reduzir solidões, de convívio, e nem sempre o convívio com a própria espécie, de uma redução desse contato. Então, uma amplificação, e eu digo que é uma abertura de sistema, né? A gente amplia para os segundos sistemas. Temos relações em outras ordens. Um dia desses, uma paciente até me questionou sobre essa abertura de sistemas, num trabalho de solidão também,
sobre a questão dos bebês reborn, que ela achava um uma questão, absurdo, isso. e que ela é mãe de pets. E Uhum. ela disse que ela foi pets porque ela tem 2 diferentes, tem um Tá. cachorro e um gato. E ela falou assim, as pessoas me criticam quando eu digo que sou mãe de pet, mas isso é muito comum agora. E quando ela fala desse agora, ela fala dessa contemporaneidade, né? Desse ser social que se modificou mesmo, que é precisamos agregar também para dar sentido à nossa humanidade, à nossa transformação identitária, que sofremos uma transformação identitária, né, do século XX em diante. Somos seres mais reclusos, mas também trouxemos nossos afetos, nossas relações para essa reclusão parcial, no sentido que a pessoa pode experimentar, né, experienciar. Querendo ou não, os pets, o que eu percebo, até pelas minhas experiências, né, pessoais, que hoje em dia as pessoas, elas optam por dar esse amor, às vezes as pessoas também não tiveram oportunidade de demonstrar esse carinho, esse amor por outro humano, por exemplo, as mulheres que querem ter filhos e ainda não tiveram, ou optaram por não ter filhos humanos, meio que elas acabam transferindo isso para os pets. Ou os homens também acabam transferindo, ou às vezes eles já têm os filhos e ainda assim eles estendem esse amor. Eu percebo que se misturou demais, né? Não tem mais aquela questão assim. Não, isso aqui é cachorro, isso aqui é humano. Parece que misturou tudo, né? E fica numa tendência que, assim, aos meus olhos, parece algo bem contemporâneo mesmo. Não temos mais fronteiras para várias coisas, fronteiras físicas mesmo. Hoje nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, se quisermos, pelo celular, pelas redes sociais, onde nós quisermos, ou fisicamente, você vai até o local, né? E nas relações também. Eu posso transitar entre elas, eu posso experimentar outras formas de afeto e de relações. Quando eu percebo, às vezes, no consultório, que dizem bem isso, eu tenho um filho pet, eu estou primeiro fazendo uma experiência Para ver. com o meu pet, para ver se teremos filhos ou não, como será isso. É o cuidado com uma vida. E ele se estende a uma vida. É uma vida que tem prazo, longo prazo, exige cuidados. Foi até o tema de um dos podcasts aqui, né, do Bicho Gente, de falar. O bicho também tem as necessidades que nós temos que estar atentos. Não podemos classificá-las enquanto sociológicas, porque sociológicas está relacionado ao social, humanidade, espécie, humanos, mas tem necessidades financeiras, políticas, sociais, do convívio social, né? Está ali naquele convívio. Então, nós estendemos essas possibilidades, né? Uma possibilidade sem fronteiras. E eu vejo como muito positiva, né? Que bom que nós podemos dar um outro lugar para esses animaizinhos, esses bichinhos, que não antes um lugar que era você é um animal e só. Lá fora, não no nosso convívio. Isso. Ou no nosso convívio, você aí, eu aqui, eu te dou comida e tá tudo certo. Né? E quando você fala isso, me veio uma outra questão. Então, há uma transformação, né, desse ser humano, na mesma medida em que os espaços contemporâneos diminuem, né? Esse sistema se amplia, né? Esse sistema de relações se amplia e ele traz, então, o pet para mais próximo dele, para conviver nesses espaços menores, né? E nessa convivência, né, com a interespécie, né, e aí o meu questionamento, para ouvir um pouquinho você, a humanidade, né, esse ser humano, ele se transforma e ele melhora, né, a sua humanidade, né? Será que esse seria assim um sinal de que somos mais humanos, né, mais próximos a uma humanidade na medida em que ampliamos esse universo de relações, estabelecendo relações para além das relações humanas, né, relações com outras espécies, e até você fala uma coisa de um ponto de vista social, numa relação mais ampliada com o ambiente, né, com a preservação do ambiente, né, os cuidados com esse entorno social. Então, será que isso
poderia-se dizer que essa humanidade, ela também galgou um outro andar, um outro nível de humanidade? Eu sou uma otimista, uma romântica assim, incorrigível. Eu acredito que nesse sentido sim, né? Uhum. Porque nós possibilitamos uma interação ampliada num outro sentido. É um sentido mais relacional, extenso, que não é só com a nossa comunidade, com a nossa espécie, mas que se torna algo inclusivo e promove mesmo uma relação diferenciada, de um olhar diferenciado. Eu preciso olhar para essa espécie que está dentro da minha casa e que eu me relaciono Uhum. através dessa moldura que é o que é essa espécie. Eu preciso me apropriar desse sentido, né? Como que essa espécie vive, convive, quais são as particularidades. Mas também ela também está num convívio conosco, né? Uhum. E o quanto isso também proporciona outros lugares de transformação para os humanos também. Tem um autor da psicologia social que eu gosto muito, que é o Antônio da Costa Ciampa. Ele fala que nós somos, enquanto seres sociais, seres em constante transformação, constante metamorfose, evolução. Isso se dá também nas relações estendidas. Ele não falou necessariamente dos pets, mas isso é uma apropriação minha que eu gostaria de pensar. Sim, né? é que se são relações estendidas, isso amplia no que você fala de um sistema mais amplo, né? Esse Isso. segundo tempo, né, das relações, né? É aí que nos transforma. E que transforma esse humano Eu nesse resgato lugar de até ser essa social. questão da história, né, da minha história com os meus bichos. Tá. A Luísa, de antes de Mingau e Nhoque, Tá. era uma. Eu era mãe, pesquisadora, trabalhava, Tá. pensava, e agora, como incorporar 2 filhotinhos aqui na dinâmica da casa? Tá. E depois a transformação deles e a minha própria e do meu filho, né, que eu observava nessa relação. E depois também com o meu companheiro e minha enteada. O quanto eles também fizeram esse processo de metamorfose junto com esses animais. Tá. Não só por conta deles, mas de um sistema orgânico ali que estava se relacionando. Mas se também, inter, né? Mas também, né? Mas também por causa se isso. interrelacionando. Muito legal isso. E isso não, é invariável de pensar que realmente não tem como não ter uma transformação. Tá. Eu vejo que em grande parte das vezes é uma transformação positiva. No meu exemplo foi algo positivo, mas também há sinalização para algo não tão positivo, né? Quando não há esse princípio de alteridade com esse animal, Legal, isso é né? Essa importante. relação. Nem todas as famílias acolhem, mesmo adotando, né? No sentido, eu vou adotar o bichinho. Adota mesmo, de coração, tem uma relação ali. Sim. Tem preocupação com as necessidades daquela espécie, né? Que alguns problemas que surgem, né, dessa ampliação, eu acho que é essa, né? Às vezes o humano toma para si aquele cachorro, aquele gato, sem levar em consideração o que é bom para ele, né? E daí fala assim, bom, se é bom para mim, pôr o cachorrinho ali no carrinho, né? Como se fosse uma criança e ele não mandar, não cheirar, então vou fazer. E acaba humanizando num ponto que prejudica o cachorro ou prejudica o gatinho. Então, o que a gente vê como adestradores, né, hoje em dia que a gente tem esses problemas, é do tutor não conseguir ver que, às vezes, a forma de carinho que ele dá não é a melhor forma de carinho pro cachorrinho ou pro bichinho. E também tem o contrário, né, que pega o cachorrinho e o gatinho, mas não leva muito em consideração, né? E eu acho que aí está a questão, né? Até que ponto humanizar? Sem levar em conta essas particularidades dos né? bichinhos, né? Que, sim, eles estão em relação conosco. E acho que você sinalizou algo muito importante, assim, né? Mas não podemos humanizar ao extremo, porque eles são outra espécie, parte do princípio, mas eles também se transformam na convivência conosco. Se transformam tanto, Luísa, que eu até... os outros adestradores vão me matar, né? Mas eu não sou contra certo tipo de humanização, porque eu entendo que se o meu cachorrinho, por exemplo, ele começou a entrar na minha dinâmica de casa, eu não vou conseguir mais reinseri-lo
num contexto em que ele não dependa 100% de mim. Ele ainda, de uma certa forma, vai depender. Então, é aquela coisa que a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Exatamente. Então, não dá pra humanizar demais, mas também não dá pra, né? Então, eu acho que a gente tem que entrar no equilíbrio. Aquele cachorrinho que hoje em dia tá lá, dormindo na caminha, com cobertinha, com comidinha nos seus horários. Não tem como eu querer que ele seja reinserido num contexto que ele não se adaptaria mais, né? Mas é claro que a gente sempre tenta equilibrar da melhor forma possível. Então, nem muito ao céu, nem muito ao inferno, Aham, né? Então, Tem que ter um equilíbrio. O né? equilíbrio, equilíbrio. esse equilíbrio para manter o atendimento das necessidades para ambas as espécies, para né? ambas as E o espécies. bem-estar, a saúde mental de todos, né? Acho que esse é o desafio, né? Qual é esse bom termo entre aquilo que faz bem ao humano, né, na relação com outra espécie, né, com os pets, e aquilo que faz bem ao pet, né? Exato. Então, qual é essa medida que nós temos que ter, e acho que talvez, né, vocês concordam ou não, uma atenção muito constante, uma observação muito atenta para que essa boa medida se dê, né? Nem prejudique o humano, nem prejudique o animal, né? Acho que passa Porque por aí. também eu às vezes penso, né, no sentido do animal receber essa humanização extrema na questão de um patamar mais elevado. Eu já me deparei com situações como a do carrinho, né, no shopping, mas ai, meu filhinho, bebezinho, nenenzinho, isso é o cachorro. Opa! É um doguinho. Então, pessoa, o que ele vai responder? Au, 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 né? Ou Sim. miau, 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 miau. miau. Pensar assim, a necessidade dessa pessoa, dessa humanização extrema, que não cabe, né? Tratar bem o animal é princípio fundamental, né? Devemos. Deveria ser, né? Mas o extremo disso também, Tá. né? Até de chegar a ser uma despersonalização individual, assim, de eu olho para esse animal e eu vejo uma pessoa nele. Então, trabalhar com estes desafios também. Precisamos ter alteridade, empatia pelas demandas desse animalzinho, mas não humanizá-lo ao extremo. Isso, né? Então, acho que tá Aí a gente já começa com essa ideia. A gente fica... Isso é sociologia. Eu só ia comentar se não é um lado negativo pro humano mesmo, talvez um lado negativo, às vezes o humano depender emocionalmente. Isso, eu tava pensando nisso. Ele depender emocionalmente do pet, né? Que todo mundo fala, o cachorro está dependendo. Não, às vezes quem depende é o tutor. E eu já vi isso acontecer. Então, às vezes, quem tem esse problema de desapegar é o tutor. Então, seria um dos pontos negativos que a gente pode imaginar nessa relação. Tá, vamos colocar aí, mas eu vou pôr outra questão aí que eu estava esperando enquanto a Luísa estava falando, mas acho que essa está nessa relação de pensar essa ordem de dependência emocional, né? Que acho que é um ponto importante se você puder discutir com a gente. Mas você está falando da adoção, né? O quanto a adoção ela é importante. Às vezes você tem um animal e você não adotou efetivamente, né? Por vezes nós temos filhos, né, e que não são efetivamente adotados, né? Eles só nasceram, né? Nasceu de mim, mas se efetivamente você os toma, né, numa relação afetiva e numa relação responsável e comprometida, nem sempre isso acontece, né? Quando você não reconhece aquele outro, né? Quem é ele, quais são as suas necessidades e qual é a sua relação com ele, né? Então, adotá-lo é necessário, né, para que ele tenha um bom desenvolvimento, né? Acho que esse era um ponto que você vinha discutindo. E quando vocês falam daí da humanização, né, para mim sempre fica assim, não há como nós não humanizarmos, né, porque as relações que nós estabelecemos são relações desta ordem humana. Mas, né, como vocês também pontuaram, nós temos que ter esse senso desse transbordamento, desse excesso, que aí já não é bom, já são maus tratos. E aí você já cai para um outro lado, né, que você diz nem tanto céu, nem tanto inferno, né? Então, qual é sempre essa boa medida, mas o quanto isso é sutil, é delicado, né? Delicado, né? E entra muito
numa questão bem psicológica mesmo. Isso, então fala um pouquinho disso para nós. Eu gostei que a questão do trabalhar o social suscita Sim, isso, que legal, Luísa, obrigada. Fazer os links, que legal, pensar, obrigada, né, isso. em diversas possibilidades. Mas dessa dependência extrema, realmente, eu vejo em duas frentes, né? A humana, psicológica, social, e a do bicho. Eu não sou especialista, nem da veterinária, mas às vezes salta aos olhos, né? Essa questão de por que essa necessidade de dar tanta humanidade a outra espécie? Eu acho que a convivência em sistema, a espécie sendo o que ela é naquele sistema, é bem interessante e traz esse sentido da metamorfose, da mudança, da identidade daquela família. Mas eu até gosto de fazer uma relação nesse sentido, né, da humanização extrema, aqueles vídeos que às vezes fazem e postam no Instagram, nas redes sociais, das crianças humanizando os bichinhos, colocando chuquinha, dando comidinha, fazendo... Mas é uma criança e ela está em processo de formação, de constituição do seu desenvolvimento. Aquilo é necessário. Com o bichinho, com a mãe, com um brinquedo inanimado, e o adulto que continua a brincar ou fazendo essa dependência, né? E que o animal, por muitas vezes, eu acredito que sequer entende aquilo. Deve ser até um pouco confuso, né, para o bicho, numa perspectiva assim, dele, ué, o que esperar disso se ele tivesse algo num sentido de generalização, né, ou de reflexão nesse sentido. Como assim, né? Em casa nós temos uma piadinha que o nosso gato mingau, ele entende várias línguas, inclusive português, inglês, e que nós falamos com ele e ele responde, mas é num tom de brincadeira. Né? Não excluímos ele daquele circuito, mas ao mesmo tempo entendemos que não, é né? Isso, mas não é, né? É uma fantasia nossa, né? Sobre aquilo. Mas de pensar mesmo o quanto o ideal seria o equilíbrio, né? Nessas relações, isso em qualquer condição, seja da psicologia, da sociologia, da antropologia e da educação também, né? Vamos num patamar de equilíbrio, o caminho do meio. Não sair nem muito de um lado, nem muito do outro, pelos prejuízos no sistema como um todo. Não só para a pessoa que tem essa dependência, mas para as outras espécies. Né? Muito legal. Acho que é isso, né? Está dizendo exatamente dessa dependência, esses efeitos e quantos nós temos que estar atentos, né? Sim, muito atentos. Quando o humano, acho que perde esse ponto, aí o trabalho psicológico, né? Sua terapia pessoal vai ser importante para o seu autoconhecimento, para que ela consiga fazer essa separação e verificar os espaços, as individualidades, né? De cada um nesse sistema, né? Pensar isso. Por isso que é tão interessante esse trabalho em conjunto, né? Da psicologia com o humano, do adestramento com os animais, porque a gente necessita, né? Isso. Que no trabalho com a família multiespécie, né? Que nós trabalhamos aqui multidisciplinarmente, entendendo que há aspectos psicológicos, né? E que aí nós trabalhamos com o humano, né? Com o tutor, o adestramento, né, que daí são os especialistas no comportamento animal, né, e a medicina veterinária, né, que atende às especificidades do animal. Né? Então, trabalhar multidisciplinarmente para entender esses lugares, né, e que o sistema todo, né, se beneficie, né, tenha uma vida saudável, um desenvolvimento, né, que seja adequado para todos nessa convivência multiespécie, né? Então, por isso, acho que trabalhar multidisciplinarmente faz a diferença. Né? É um caminho bom para isso. Deixa de ser um trabalho de relação, né? De relacionamento. Estamos nos relacionando multidisciplinarmente, socialmente e com os bichos, né? Que estão ali nessa... eu gosto dessa figura do círculo, né? Que está sempre em 360, em todas as direções, né? Nós temos essa inter-relação. E o quanto é positivo, né? No sentido lá do início, quando falávamos da evolução sociológica, né? Dessa presença
alguns autores vão considerar involução, né? Como assim? Deram outro lugar para essas espécies. Eu vejo como muito positivo. Que bom que demos outros lugares, porque eles estão conosco a todo momento, né? Na literatura, nos filmes, nas relações não só da fantasia, mas também as presenciais. É um trabalho que eu acho lindo, 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 que é quando levam os cachorros em hospitais, os bichinhos em hospitais. Legal, realmente. As pessoas em situação de vulnerabilidade, ou mesmo pessoas em situação de rua, com seus bichinhos, os seus companheiros. Como é, eu também acho tão legal. É como assim, às vezes eu vejo aquelas pessoas assim, só solitárias, né? Mas tem o seu bichinho, então pode acontecer o que for, que parece que eles se sentem seguros, né? Com aqueles cães por perto. É muito interessante. Tem as relações familiares, então, ali, né? E como é que a gente pode pensar isso porque são pessoas que estão fora, né? São grupos que estão fora da sua casa, esse espaço do público e do privado. Como que a gente pensaria isso, Luísa? Quem sabe passar o exemplo que a gente comentou? Isso, né? A gente estava conversando com outra convidada, que por sinal foi muito interessante. E ela falou assim, olha gente, o que a gente tem percebido é que os locais querem receber esses animais, mas esbarra no próprio tutor, que não tem esse limite de que ele não está mais na casa dele. Então ele quer fazer coisas que não cabem naquele ambiente público, né? Então falta aquela questão de separação. Estou no ambiente público, tenho que seguir regras públicas, né? E daí fica aquela questão do humano perder um pouco esse senso de limite hoje em dia, né? Sim, eu vejo isso também como uma questão bem localizada, que a gente pensa isso. Né? Brasileira. Temos avanços legislativos nesse sentido, né, sociais, da convivência interespécies, mas, ao mesmo tempo, não temos um avanço como em outros lugares do mundo. Eu sempre acompanho o exemplo japonês, né, que é algo que chama muito a minha atenção, da cultura das relações. Para você ter um animalzinho no Japão, você tem que comprovar que você tem condições para aquilo, e não só econômicas, financeiras, mas também da própria existência. Eu vou conseguir dar conta dessa vida? Olha que interessante. Eu posso cuidar dessa vida a longo prazo? Você tem que provar, não é só dizer sim, eu posso. E agora você falando é super interessante, porque realmente a cultura em outros países é completamente diferente. Claro que podem ter países que são até piores do que o Brasil nesse sentido, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, não basta você ter um cachorro, você tem que já demonstrar que ele iniciou um treinamento, que ele vai saber conviver em público. Então, é outra cultura, né? Então, uma amiga minha agora tá indo morar na Austrália. Lá também, não tem aquela coisa simplesmente você ter o cachorro e tá lá o cachorro. Não, esse cachorro demanda uma atenção, um atendimento, o que não é cobrado aqui no Brasil. E aqui no Brasil vira aquela coisa assim que... Do jeito que dá. Tem a legislação para um lugar apropriado. Mas a gente dá os... Mas vamos ali naquele lugarzinho ao lado, que também pode ser, porque é público. É meio cultural também, né, do brasileiro, essa questão de sempre tentar dar um jeito e fazer... E que o público é da coletividade. O que é da coletividade é para todo mundo, sem regras e deveres. Eu sei as regras e os deveres, mas quem está fiscalizando? Então, parece que o brasileiro tenta sobrepor a sua vontade, né, no público também. É um aspecto bem cultural. Bem cultural. Sociológico, com certeza. Que nós teríamos que falar em outros programas sobre essa constituição. Organizar isso. Né? Organizar. Mas em termos assim, básicos, como que a gente pensa esses lugares? O que é um lugar privado, um particular, e um lugar coletivo, né, da coletividade, né, pensando sociologicamente nesses aspectos que envolvem uma convivência, né, mais particular e que seja harmônico, né? O particular tem muita relação, né, Irene, na sociologia, com a propriedade privada, o espaço que você compra e que você vive ali e existe, né, coexiste naquele espaço limitado, que pode ter regras próprias, no caso de um prédio, condomínio, ou no caso de uma casa, mesmo assim, ela está inserida num espaço público. Você compra uma fatia do espaço público que é sua.
né? Tá. E ali você pode fazer suas diretrizes submetidas à diretriz que é governamental, da prefeitura, enfim. O espaço coletivo, vamos pegar um exemplo das praças, para ficar mais acessível no linguajar, né, para os nossos telespectadores. Exatamente. Né, a onda televisiva. Isso. A questão da praça, por exemplo. A praça é um espaço público que é cuidado e mantido pela prefeitura e hoje tem algumas praças de vínculo público-privado, né, com algumas empresas. Tem normativas de convivência naquele espaço, seja para nós, seja para os animais, ou mesmo dos dispositivos. Ninguém pode ir lá instalar uma escultura numa praça sem autorização. Né? Então, é uma perspectiva de que há uma normativa para aquele espaço que é coletivo, para que o maior número de pessoas possa utilizar e seja incorporada e não excluída por aquele espaço. Que possa transitar naqueles lugares. E para todos. Então, de crianças a idosos, em quaisquer condição, de qualquer gênero, podem transitar ali seguindo as regras. E isso se estende hoje para essa convivência com os bichinhos. Antes os bichinhos circulavam livremente, com seus tutores ou livremente. Né? Hoje não, os tutorados precisam estar junto com essa legislação que é com essas pessoas, feita de pessoas para pessoas. Então, nesse aspecto é a questão da coletividade, do social, né? O quanto esses espaços permitem uma legislação específica para aqueles seres humanos, mas também para os humanos, mas também para os seus bichinhos. Né? A questão é como são fiscalizadas essas coletividades. E o cumprimento dessa legislação. Dessas políticas públicas que vão estar envolvendo aí, né? E para além da fiscalização, vão voltar assim, a consciência, né? Consciência o alto de si, né? Da coletividade a partir do humano, a partir do tutor, né? Voltando nessa convidada, assim, de que aí até onde vai o limite, né? O limite. Eu tenho que entender que é até quando não ultrapassar o limite do outro. Exatamente. Então poder e pensar. Aí que a questão, eu acho, fundamental, né, gente? O quanto o meu princípio de alteridade está on, né? O quanto isso afeta o outro, incomoda o outro, traz algum prejuízo que eu não gostaria de ter para mim enquanto pessoa. Ou para o meu bichinho, né, na sua espécie, nas suas condições. Porque, às vezes, isso passa despercebido, né? O bloco do eu sozinho. Tá bom para mim e para o meu bichinho, então tá bom para o universo. Opa, não é assim. Né? Essa é boa, tem que... Tá bom para mim, tá bom para todo mundo. Como é que é isso mesmo? Tá bom para mim, tá bom para o universo. Tá bom para o universo. O que importa é que meu cachorrinho tá bem. Eu acho que ele tá bem, né? Eu tô achando de pensar essas coisas com ele. E eu então, vejo muito se toque, né? Acho que é mais observadora dessas relações. Assim. Nos lugares eu sempre fico atenta. E bem isso mesmo, assim, não, o meu cachorro fez suas fezes aqui. Isso. Caminho. Por que eu vou juntar se tem o gari que vai passar aqui? Pois é. Ou se eu pago a limpeza pública. Eu já observei isso. Assim. Não, mas alguém vai passar ali, pode pisar, uma criança pode querer pegar, entre outras questões, né, da higiene, dos cuidados. E isso é algo que temos que repensar um pouquinho, né, enquanto sociedade. E das relações mesmo. Não é só o que é bom para mim e para o meu bichinho, mas no coletivo. Que me circunda. Né? E que essa ordenação vai ser diferente, né? E eu tenho que ter conhecimento disso, de que vou ter que me comportar de outra forma e que meu bichinho também vai ter que se comportar de outra forma nesse espaço mais coletivo para que todos possam circular, né? Você dizer, é direito de todos, né? Então, desde a criança ao idoso, né? Todos os animais vão estar ali circulando e devem estar bem, né? Podem circular de uma forma positiva, saudável, né? Enquanto isso tem relação com o nosso tema hoje também, né? De pensar em toda essa relação interespécies.
eu já vi situações, eu gosto das histórias, né? Sim, já percebemos. Na rua, às Aham. vezes andando na rua e vendo os tutores com seus pets, a coisa de os humanos pararem conversar. Ah, o seu cachorro, pegando o exemplo dos Aham. cachorros, né? Que passeiam Uhum. mais pelas ruas, que gatos são mais ariscos para isso, Isso. né? Nossa, é um Dachshund. Aham. Ou, o seu é um Golden. Nossa, mas você tem um Golden no apartamento? E os cachorros se cheirando, Uhum. brincando, fazendo interações entre eles com os tutores. Acaba gerando Gente, também uma... é muito legal, né? Uhum. Porque é uma inter-relação e me dá uma impressão de uma intersocialização, que não é só entre as próprias espécies, mas cruzadas, muito né? legal. E de pensar as questões sociológicas. Uhum. Essa foi uma conversa que eu presenciei. Nossa, mas você tem um Golden no apartamento? E eu mesma fiquei pensando, como deve ser ter um Golden no apartamento? Né? Um Golden Sim, isso. enorme. E o apartamento, já pensa o apartamento assim, o Golden. Restrito, né? Uhum. E, entre outras histórias, né? Uma vez meu filho, nós estávamos andando num bairro mais classe média e morávamos num bairro mais retirado, também de classe média, mas mais retirado. E lá, claro, muitos cachorros, infelizmente, nas ruas, soltos, no meu antigo bairro. Uhum. E ele olhou para mim e falou, nossa, mãe, esse que nós estamos andando a pé aqui é o bairro dos cachorros presos. Porque estavam todos na correia, na corrente, na guia, enfim. E eu falei para ele, não, isso é o correto, porque tem que... se o animal não está adestrado para andar sozinho, é até para a segurança dele estar na guia, né? Ele pode sair para a rua, pode fazer algo. Ele lá é o bairro dos cachorros livres e aqui dos cachorros presos. Fizemos toda uma discussão, sim, uma discussão sociológica sobre essa possibilidade. Né? Isso. Da adoção, da restrição também, dos né, espaços. gente? Porque tantos animais e pareciam abandonados no bairro, soltos, abandonados, e aqui animais tutorados, cuidados. Sim, sim. Né? A gente vai ter daí espaços, às vezes, comunitários, onde eles são os cachorros que ficam na rua, mas são cuidados, né? Pela comunidade, tem às vezes até casinhas, espaços para dormir alocados, né? Mas são cachorros que vão circular nesses espaços coletivos, né? Exatamente. Então são as organizações daí que acabam também acontecendo, né? E que isso tem se visto, né? Às vezes tanto os gatos quanto cachorros que vivem soltos, né? Mas são cuidados pela comunidade no entorno, né? Mas têm as suas vidas preservadas livres, né? E não tem como não desvincularmos da ideia que é um afeto. Exato. Né? É um afeto e há um sentido de coletividade. Isso, acho que vamos dar conta desses animais que precisam de segurança, alimentação, espaço e cuidados. Né? E por que não? Isso. Né? Daí dentro da medicina veterinária, acho que a gente trouxe uma convidada que é dentro da medicina veterinária do coletivo. Eu vi um episódio. Isso, que daí trata exatamente com esses animais de vida livre, né? Mas que são retirados para castração, para vacinação, se estão machucados, são atendidos e devolvidos nesses espaços coletivos, né? Que acontece. Né? E muito bom, né? Porque eles podem ter garantidos alguns cuidados que em outras situações estariam, né, à mercê de diversos perigos e aquela vida do descuido, né? Que é uma vida. Isso. E precisa ser cuidado. E aí você falou disso, falou de vida, daí estou lembrando assim, como pensar, né, nesses aspectos sociológicos a questão os rituais de passagem, o luto, como que a gente poderia estar também discutindo e pensando isso hoje, né, na atualidade, com os nossos pets, né? Isso é fundamental, né? Pensar uma relação de transformação, de metamorfose, como eu havia comentado antes. Às vezes a transformação é dolorosa, né? A transformação da ruptura, seja ela da impossibilidade, fim de um relacionamento, porque como falamos de luto, não falamos só do luto da pessoa da morte, da finitude, né? Mas da separação, do fim, né? Uma separação, o fim de um relacionamento, o desemprego, perder um emprego, né? Também
entre outros lutos que são assim marcantes e que transformam a pessoa naquele momento e às vezes para a vida toda. E o quanto às vezes os animaizinhos têm esse papel fundamental nesse resgate. Se o tutor já tem, né, o animalzinho, ou se a partir dali ele pensa, por que não ter uma outra convivência, cuidar de uma vida, cuidar de um sentido, de algo que vai ser a longo prazo e que vai trazer benefícios para mim, em uma medida que às vezes não é a da relação social com os humanos, mas dessa relação de cuidado. Eu cuido de mim enquanto cuido de outra vida, né? E, eu acho bem interessante na perspectiva do luto, de superação de lutos, ou de viver de uma forma mais branda essa dor, que seja acompanhada e acompanhada de um bichinho, né? Isso me lembra de várias situações, quando eu passei por alguns lutos, porque não tem como dizermos que não passamos a vida toda. E que, assim, a Nhoque, como eu disse, é mais gatinha, né? Ela vem, ela é amorosa ao modo dela. E o Mingau, ele quer ficar o tempo todo conosco. Mas eu percebo que quando ele vê que eu ou qualquer pessoa da casa está mais mobilizado num sentido mais triste, ou de algum conflito, ele vem. Ele vem, ele fica, ele lambe, ele cheira, ele quer vir pertinho do rosto. Gente, é impressionante, assim. E os cachorros fazem isso também, né? Eu vou ficar próximo do meu tutor. Alguma coisa neles ali diz, né? Eu preciso dar esse suporte. Eu não sei se é com essa racionalidade humana, né, que eu estou fazendo agora, mas algo naquela energia toda ali nos move para isso. E só por isso eu já acho eles incríveis. Sim, com certeza. Possibilidades que eles trazem. Nossa, né, a nossa muito vida. legal. Muito legal mesmo. Acho que a coisa fecha no nosso tempo daí. Então, muito obrigada, Luísa, novamente. A gente adorou, né? Ainda mais a Irene, vocês Sim, duas eu já aqui. fico aqui. Vamos lá fazer esses espaços Isso, sociais, afetivos. especialmente. Exatamente. Então, pessoal, vocês podem compartilhar aqui o podcast não só no YouTube, mas também no Instagram, Spotify e na TV Mais Pet. E a gente se despede aqui. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.